Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos um tema importantíssimo, espinhoso também, a reincidência criminal de Minas Gerais. Ressocializar, reinserir, professor Vladimir, tem diferença? O que você pensa disso? Jair, primeiro eu gostaria de fazer uma ponderação sobre esse prefixo aí, re. A gente comentava no bloco anterior que o reincidente, ele já faz parte de uma comunidade, ele já faz parte do que eu dizia de uma indústria do crime. Então ele está inserido, ele só não está inserido naquilo que a gente julga a sociedade adequada, das boas práticas, dos costumes e do respeito aos valores que a gente considera realmente essenciais para a vida em sociedade. Então, a preocupação em reinserir, na verdade, é realocá-lo, reeducá-lo, colocá-lo como parte do ordenamento ou da conduta considerada adequada. A reinserção pressupõe que ele vai voltar ao convívio social, portanto, com o seu direito de ir e vir, porém agora com as boas práticas. Professor Slávio, a reinserção desse jovem, assim, programas do Estado, quais são as dificuldades dele, assim? A gente vê programa de incentivo ao empresário receber esse egresso. Como é que funciona esse processo? Olha, de maneira geral no Brasil, não tem política pública, iniciativas governamentais, com orçamento, né, projetos estruturados para reinserir o egresso sistema prisional. De maneira geral, os governos estaduais e mesmo o governo federal não concebem a reinserção como prevenção social. É isso que as pessoas têm que perceber, é isso quem está nos assistindo. E os políticos, quem dera eles estivessem nos assistindo, mas não nos ouvem. A reinserção do egresso não é só por uma questão humanista, como bem disse o Vladimir, é também uma questão humana, de dignidade, de princípios morais. Mas é fundamental, se a gente quer efetivamente reduzir a violência, né, isso todo mundo quer. Nós queremos viver numa sociedade em paz, sem medo, ou pelo menos com menos medo, menos segurança. Pois bem, se a gente quer isso, então a gente tem que levar a sério a reintegração, a reinserção do egresso do sistema prisional. A sociedade tem que puni-lo, efetivamente. Ele cometeu um crime, mais grave ou menos grave. Então, ele tem que receber uma punição, ele tem que, de alguma maneira, repensar o que ele fez. Ele tem que ter, agora, alternativas de repensar e de se reconstituir, né, Vladimir? Supõe, ele tem que minimamente ter dignidade no cumprimento da pena, né? Seja através do processo de educação ou do trabalho. Agora, depois que ele cumpre a pena, Jair, e o Vladimir certamente conhece bem essa realidade, aí que é o maior desafio. É como reinseri-lo, principalmente no mercado de trabalho. Sim. A dificuldade é enorme, porque os projetos e programas governamentais, como eu disse, praticamente inexistem. Você tem boas iniciativas não governamentais, entidades religiosas fazem isso com muita frequência, né, de uma forma muito menos voluntária, mas apesar da legislação muitas vezes favorecer, como em Minas Gerais, mas é muito difícil, principalmente agora, nessa conjuntura de desemprego e de recessão econômica. Já era para o cidadão comum difícil, trabalhador, pai de família conseguir emprego, imagina. Um egresso. Agora, só para pontuar, né, ressaltar o trabalho da pastoral carcerária, que tem a sua importância. Ótimo, são fundamentais nesse sentido. De colocar essa ideia humanista no processo. Perdão, Vladimir. Não, eu só queria fazer a ponte e falar exatamente do momento de crise. Existe uma discussão de que o Estado brasileiro precisa ser enxuto. E eu acredito que o Estado pode até ser caro, porque ele aloca muito mal o seu recurso. Diferente dos países do Norte, em especial Europa e Estados Unidos estão na lista, o Brasil tem pouco funcionário público. Sim. Faltam médicos, faltam psicólogos, faltam assistentes sociais, faltam pessoas para acompanhar o funcionamento da sociedade como um todo. O nosso recurso tem sido alocado com um quadro de funcionários que recebe bem, em especial algumas carreiras específicas e do direito, inclusive, são as que estão mais bem remuneradas, mas faltam todo esse pessoal de apoio, o acompanhamento. Para o desempregado comum, mas também para o desempregado que é egresso do sistema prisional. O Vladimir já coloca, professor Sapori, a próxima pergunta, que é uma comparação entre a realidade brasileira, com uma população carcerária enorme. Qual que é a diferença nossa entre americanos, chineses, que também têm uma população carcerária enorme, e países europeus, por exemplo? Qual que é a diferença da pesquisa de reinserção? Olha, os estudos internacionais que nós tivemos acesso nos últimos 20 anos mostram claramente que a reincidência, ela é a reincidência criminal, ou seja, o indivíduo cumpriu a pena,
depois, né, volta a convívio social, depois de algum tempo ele volta a cometer crime, volta a ser preso, ou volta a ser indiciado pela polícia. É isso que é reincidência, conceitualmente. Ela é alta no mundo todo. Ela é alta nos Estados Unidos, alguns estados norte-americanos que fazem isso com frequência. A reincidência vai oscilando entre 40% e 60%. Vai depender muito de como você calcula o momento da reincidência, se é 1, 2 ou 3, 5 anos depois que ele sai da prisão. Alguns dados de países europeus, como na Inglaterra, na Suécia, reincidência no patamar de 30%, 35%. Há algumas variações, Jairo, metodológicas que explicam essas diferenças. Mas está muito claro para os estudiosos do mundo afora, e eu me incluo entre eles, de que a prisão, a capacidade efetiva dela de ressocialização é menor do que se imagina. A capacidade da pena de prisão mudar efetivamente o indivíduo, fazer uma mudança de valores, né, de identidade, né, Vladimir? Ela consegue para alguns, mas não consegue para muitos outros alguns. A grande diferença talvez seja nos ingressos no sistema prisional. O modelo das Américas, em especial, tem crescido em muito a quantidade da população carcerária, enquanto que a população europeia ou estabilizou ou tem conseguido, inclusive, fechar boa parte de suas cadeias. Lógico, a reincidência continua na mesma proporção, mas pelo menos aqueles que entram, né, lá da origem, lá do berço para a vida do crime, tem diminuído. O que não significa que você vai dizer, o ideal é a gente ter 100% de reinserção, não vai ter reincidente. Nós temos que ser pragmáticos também no mundo, né? O ser humano, há variações, há diversidades. O que a gente sabe é que alguns modelos prisionais, quanto mais o sistema prisional ele trata com mínimo de coerência, com mínimo de dignidade o preso, né, diminuindo a ociosidade do preso é fundamental. Né? Quanto mais ocioso o preso no sistema, quanto mais ele é vulnerável à violência do sistema e às facções, mais a chance dele voltar a cometer crimes depois que ele sair da prisão. Então, se a gente sabe disso, então o que nós temos que fazer no Brasil? Nós temos que levar mais a sério o sistema prisional nesse sentido. Porque nós não vamos acabar com a reincidência, mas nós podemos diminuí-la sensivelmente. Né? Nós podemos, com isso, contribuir para reduzir a violência nas ruas no médio e no longo prazo. Eu acho que agora a gente tem que costurar duas questões fundamentais desse debate. Primeiro, é evitar que esse sujeito entre. Educação, dignidade, diminuição das desigualdades sociais e fazer algo já que esse sujeito entrou. É trabalho dentro da prisão, trazer a Secretaria de Educação para trabalhar junto com a Secretaria de Defesa Social, é isso? Em Minas Gerais não existe mais a Secretaria de Defesa, é Segurança Pública. Mas trabalhar as duas coisas? É fundamental. E o processo de aculturação. As pessoas não podem continuar comprando celular de origem duvidosa. Obviamente, ela está alimentando um mercado de furto. A pessoa não pode, por questão de briga com o outro, encomendar que alguém bata nesse seu desafeto ou mate o seu desafeto. Então, é um processo, aquele para reduzir a criminalidade que vai nesse sentido. Agora, dentro do sistema... E o político que fala que, então, agora, o secretário de Segurança vai ter que trabalhar junto com o secretário de Educação. Esse político vai ser bem visto? Olha, geralmente sim. O problema é ele já falar, ele tem que fazer acontecer. E não é muito fácil essa interlocução. Apesar que a maior parte dos estados brasileiros, já há, de alguma maneira, uma presença maior das escolas públicas estaduais dentro do sistema prisional. Aqui em Minas Gerais isso já existe. Sim. E funciona relativamente bem. Eu acho que o maior desafio é aumentar a possibilidade, a oferta de trabalho dentro da prisão. Eu diria, e isso a pesquisa, de alguma maneira, que nós analisamos, sinaliza, a ociosidade no cumprimento da pena é talvez o aspecto mais perverso da prisão. E o mais frequente. Então, os dados nacionais mostram que de cada 100 presos brasileiros, apenas 20 ocupam algum grau de atividade laboral dentro da prisão. Sim. 20% só. Importante que a atividade laboral ela será remunerada e precisa ser remunerada porque vai se ter um retorno econômico. Qual o grande diferencial? Essa pessoa, quando sair do sistema prisional, esperamos nós, vai ter
saber. Não só um saber e uma profissão, mas ele vai ter guardado parte daquela renda para se dar continuidade, né? Para dar um período de transição até que ele consiga Eu acho uma que esse, alocação. inclusive, Vladimir, é um dos segredos do sucesso do método APAC, que é um método, né, alternativo de aprisionamento, que é muito comum em Minas Gerais e está se expandindo no Brasil, mundo afora. Além do aspecto religioso da metodologia APAC, ela dá uma grande ênfase ao trabalho. É fundamental que o interno da APAC não pode ficar ocioso. Sim. Ele tem que assumir um compromisso com os outros presos e com a dignidade do trabalho. E o trabalho ajuda, inclusive, na mudança de valores, do repensar da sua vida. Então, esse me parece um aspecto fundamental de uma modernização do sistema prisional brasileiro. Agora, você precisa tratar bem os agentes penitenciários, né? Os agentes penitenciários não podem ser considerados os algozes dos presos, né? Os agentes penitenciários têm que ter uniforme para trabalhar, né? Eles têm que ter segurança no trabalho, eles têm que ter os equipamentos básicos, eles têm que ser capacitados. Os agentes penitenciários, eles têm que ter uma jornada de trabalho que não os torne exaustos ao longo de uma jornada. E assim como o professor, ele não pode ter um volume de pupilos ou pessoas que ele tem que dar conta que impeça a materialização do que se espera. Perceba, Vladimir, já o que nós estamos falando? Nós estamos falando de coisas básicas. Alguém vai dizer, mas isso não acontece no sistema brasileiro prisional? Não. Isso que nós estamos falando aqui de valorização do agente penitenciário, né, com protocolos de segurança, com tecnologias de segurança, né, isso não acontece. Tanto que o agente penitenciário, muitas vezes, ele é obrigado a fazer uma vistoria inadequada com os parentes dos presos, porque não tem equipamento para isso dentro da prisão. Eu acho que se a gente estende para um pouquinho só, uma oficina de marcenaria, nós vamos voltar para falar disso no terceiro bloco. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.